Dizem por aí que rir é o melhor remédio, né? Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu separei uma listinha de livros leves, gostosos e principalmente pra gente dar risada. E o que é mais gostoso é que entre essas risadas, esses livros também vão conseguir, alguns deles, emocionar, provocar reflexões, ou seja, dica das boas. Já vai deixando sua curtida aqui no vídeo, se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. E eu vou querer saber os comentários de vocês sobre os livros que eu mostrar, então dedinhos aí apostos para comentar. Começa essa lista com um livro jovem adulto, que é o Espere Até Me Ver de Coroa, da Lia Johnson, com tradução da Solange Quioro. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi realmente ver a tradução da Solange, como ela adaptou muitas expressões, como ela conseguiu captar a sutileza do humor, da leveza. É uma leitura muito gostosa e daquelas leituras apaixonantes. A história vai se passar no último ano do ensino médio, com a protagonista precisando concorrer à rainha do baile para conseguir uma bolsa de estudos para a universidade que ela quer cursar, porque ela vê aquilo como o último recurso do que ela pode fazer para conquistar essa bolsa de estudos. O problema é que essa adolescente não se encaixa de maneira alguma nos padrões ali da escola. Ela é negra, ela faz parte da comunidade LGBT, e se uma rainha do baile ganha por popularidade, a situação dela tá um tanto quanto complicada. O livro toca em temas importantes, a protagonista ela tem ansiedade, e a gente vê isso muito expresso na narrativa, e o que faz dele tão especial, tão gostoso, é justamente como tudo isso é narrado de uma forma tão leve, com um humor muito bem colocado. Logo no começo eu lembro que eu dei risada alta com uma piada que tinha ali, e esse humor gostoso permaneceu por toda a leitura. Então é um livro que eu já recomendei várias vezes aqui no canal e que eu sigo recomendando. Se o livro anterior era um livro jovem adulto, agora estamos falando de um livro adulto e um dos livros mais engraçados que eu já li, que é o Gay de Família, do Felipe Fagundes, publicado pela editora Paralela. O primeiro livro tinha sido publicado de maneira independente como uma novela, depois ele foi transformado em romance, e ele vai trazer a história do Diego, que se afastou da família dele em prol da própria saúde mental. Só que o irmão dele vive entrando em contato para pedir favor. E um desses favores que o irmão dele pede é que o Diego cuide dos sobrinhos por um final de semana para o irmão dele poder fazer uma viagem com a esposa. O Diego não tem contato nenhum com os sobrinhos, não faz a menor ideia de como cuidar de crianças. As crianças são muito diferentes entre si, com personalidades muito peculiares. E o livro é pra gente rir do começo ao fim. Seja porque a narrativa é muito engraçada, uma narrativa em primeira pessoa, e fica o detalhe de que eu adorei como o Felipe Fagundes conseguiu captar a sonoridade da fala do português, como a gente sente essa oralidade presente na escrita, foi algo que eu adorei. E ele é daqueles livros que ele faz basicamente uma piada por parágrafo, só que isso não fica cansativo, muito pelo contrário, vai mantendo esse humor muito bem colocado na história. Outro fator que faz o livro ser muito engraçado é porque o Diego é um personagem que é muito debochado e ele é muito seguro de si. E é muito bonito ver também como o Felipe trabalha as inseguranças, os traumas que o Diego carrega por meio dessa personalidade dele que é tão empoderada. O livro também vai discorrer sobre dificuldade de relações familiares, sobre homofobia. É muito bonita ver essa relação do Diego com os sobrinhos, como isso vai se desenvolvendo aos poucos na história, como ele vai sendo conquistado por essas crianças, como ele vai, enfim, desenvolvendo um senso de família, um senso de pertencimento. É um livro que é sim pra gente dar muita risada, mas que por trás dessa camada de humor, ele esconde temas delicados, na verdade não estão tão escondidos assim, eles estão presentes, permeando ali toda a narrativa. Um dos livros mais famosos do ano passado, A Hipótese do Amor, da Elie Hazelwood, que tem tradução da Thaís Brito, foi também uma leitura muito gostosa e que me fez dar boas risadas ao longo dela, principalmente por conta das piadas nerd do mundo acadêmico, que eu achei muito inteligente e que dá um tom bem especial para a leitura. Aqui a gente vai ter uma história de romance de conveniência, com a protagonista, que é a aluna de doutorado, precisando fingir uma relação com um dos professores ali da universidade, para que a melhor amiga dela possa, enfim, começar a namorar com o ex-namorado da protagonista. O livro é uma delicinha, o romance encanta, gente, os personagens são bem desenvolvidos, existe uma discussão bastante pertinente a respeito do machismo no mundo acadêmico, e que também
acontece de forma muito natural na narrativa e também com essa leveza que é muito característica dela. E como eu falei, eu gostei muito do humor da autora, seja para criar situações divertidas, diálogos que são bem humorados, ou as várias piadas que ela vai colocando ali na narrativa. Um dos meus mais novos queridinhos e um dos queridinhos dessa lista, Marketing do Amor, do Renato Rito. Ele se passa no mesmo universo do Conto do Renato, Brilhante, que eu li lá em 2020, que ele publicou de maneira independente. Ele vai trazer a história do Thiago, que trabalha numa agência de marketing, ele é diretor de criação de arte, e acontece que ele vai acabar se envolvendo com um cara, um novo vizinho que mudou pro bairro dele, e só que depois ele vai descobrir que esse novo vizinho vai ser o novo chefe dele. E o grande problema é que a relação é terminantemente proibida por conta da regulamentação da empresa onde eles trabalham. O que é mais gostoso nesse livro, e o que dá esse tom tão divertido dele, é porque ele é todo narrado em formato de e-mails, trocas de mensagens no WhatsApp, informativos internos da empresa, transcrição de reuniões, posts em redes sociais. Gente, tem momentos que a gente tem até stories do Instagram com fotos. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Olha aqui, gente. Então a gente tem uma diagramação toda especial, mas não é só essa cara bonita do livro diagramado, é como o Renato consegue desenvolver a história, a narrativa em formatos tão diferentes, como ele consegue manter essa linha. Tem passagens que seriam muito difíceis de serem narradas, porque a gente precisa do apoio da narrativa de um narrador falando, e ele não tem isso. Ele precisa contar com outros artifícios, e ele fez isso muito bem. Então momentos que a gente tem transcrições de conversa, as pausas, como elas criam tensão, como elas criam expectativa. Gente, a linguagem é tão dia a dia, é tão atual. Os momentos que tinham grupos de conversa no WhatsApp, eu ria tanto. E assim, pra vocês terem noção de qual que é a atmosfera do livro, né? Tem uma cena aqui em especial que o Thiago tá conversando com a melhor amiga, uma conversa super importante, profunda. Eles estão conversando pelo WhatsApp, só que eles estão conversando enquanto o Thiago tá no mercado. E aí, no meio daquela conversa ali, super profunda, ele pergunta: amiga, que detergente você prefere, de coco ou de limão? Aí eles começam uma discussão sobre detergente no meio daquela outra conversa que tava sendo super sensível. Então o Renato foi muito feliz com o humor que ele colocou, funciona muito bem com a história que ele desenvolveu, como os personagens são ricos. Eu só tinha uma vontade de dar um abraço ali no Thiago, aquele personagem que tá se dando sempre pra todo mundo, preocupado com todo mundo, como às vezes algumas pessoas, inclusive a própria família, abusam disso. Então a forma também de como o Renato conseguiu representar essas conturbadas relações, a própria personalidade do Thiago muito ansiosa, tão cheia de preocupações, como ele conseguiu colocar críticas muito relevantes aqui no livro também. Sério, esse livro tá um primor. Outro livro que eu também recomendo há anos aqui no canal, que é de uma autora que eu também adoro o humor dela, é a Rai Tavares, com os 12 signos de Valentina. Esse livro vai misturar diversas coisas que eu adoro, como astrologia, ambientação em São Paulo, em cenários que são muito próximos dos cenários que eu também já convivi bastante. A protagonista é uma estudante de jornalismo que, para poder fazer uma matéria para a faculdade, ela resolve que ela vai sair com um cara de cada signo, e tudo isso também para tentar superar o término do relacionamento dela. Foi o primeiro livro que eu li da Rai Tavares. Eu amei o romance, eu amei a narrativa muito bem humorada, como a Rai sabe colocar também as piadas nos momentos certos. A coisa da astrologia deixa tudo mais divertido. Ela abusa das personalidades, desses estereótipos da astrologia para poder também criar mais humor na narrativa. Então também é um livro que eu recomendo muito para vocês. Um dos livros, assim, que você tem que entrar de cabeça na piração da história, porque ele pode proporcionar uma leitura também muito divertida e muito gostosa, é o Disque T para Titias, da Jessica Sutanto, que tem tradução da Luciana Dias e da Maria Carmelita Dias. Na abertura do livro, a autora conta a origem da família dela, que começou lá na China, eles emigraram para a Indonésia, foram depois para Singapura. Então existe uma mescla muito grande de lugares, de línguas, o que causa confusão na família dela, que é uma família muito grande. E ela escreveu esse livro para ser uma homenagem para a família dela, e é uma história muito divertida. A protagonista trabalha com as tias, que elas têm uma empresa de casamento, só que essa protagonista não tá muito feliz ali. Na verdade, ela quer sair daquela empresa, só que ela não tem coragem de fazer isso. Existe toda uma pressão para ela poder atender, estar próxima às tias. Ela tem muito medo de quebrar essas expectativas, de frustrar essas expectativas. E a mãe dela arranja um encontro às cegas para ela, e quando ela vai para sair com esse cara nas vésperas
vésperas de um casamento que elas vão trabalhar, ela acaba matando o cara por acidente. E aí ela pede ajuda para as tias, para a mãe, para tentar resolver essa situação, e obviamente a partir daí a gente vai ter reviravolta atrás de reviravolta, com absurdo atrás de absurdo acontecendo. O intuito é simplesmente ser algo divertido, e a autora consegue captar essa diversão muito bem, e principalmente também conseguindo trazer temas delicados, como essa relação tênue aí da protagonista com a família, como ela se sente pressionada, como ela tem um monte de angústia que ela carrega, o amor que ela traz no passado, e esse amor vai voltar para a vida dela, e a parte do romance é muito fofa na história também. Então é um livro que vai ter essa parte do humor, que vai ter a parte da ação, que vai ter a parte da comédia, por meio de uma leitura que é muito ágil, que é muito gostosa da gente fazer. E óbvio, fica o destaque também para toda a questão linguística da história e de como a tradução conseguiu também captar as confusões existentes entre no fato de cada uma saber falar melhor um idioma e elas tentando se comunicar da melhor maneira possível. Outro livro que também vai trazer uma mescla aí de gêneros e que também vai trazer uma história que vai partir em muitos momentos pro absurdo é o Phyllis Donovan, uma escritora de matar, da El Cosimano, com tradução da Sofia Soter. A protagonista é uma escritora que ela tá com bloqueio criativo, ela precisa entregar um manuscrito para a editora dela e ela não tá conseguindo fazer isso, porque ela acabou de se divorciar, o marido traiu ela precisa cuidar da filha praticamente sozinha, ela não tem mais dinheiro, ou seja, a vida dela tá uma bagunça. E aí ela vai para almoçar com a agente literária dela, e enquanto elas estão conversando sobre uma possibilidade de enredo para o livro que ela quer trabalhar, a pessoa que tá na mesa do lado ouve a conversa e não entende que aquilo se trata de um livro, acha que a protagonista na verdade é uma assassina de aluguel, e aí ela entra em contato com a protagonista querendo solicitar os serviços dela, que ela precisa matar o marido e ela quer alguém que faça isso por ela. A protagonista acha a oferta meio que interessante, não só pela questão financeira, mas aquilo pode servir de experiência para ela poder ter ideias para o livro dela e resolver a vida. E aí é óbvio que ela vai se envolver numa espiral de confusão, de reviravoltas, e é ótimo como a autora consegue mesclar muito bem a atmosfera da história, mantendo toda a tensão, toda a angústia que a gente sente junto com a protagonista pelas coisas que ela tá vivendo, ao mesmo tempo em que ela tem essa carga de leveza, de humor, até por conta do absurdo de tudo aquilo que tá acontecendo, por ela ter uma narrativa também engraçada, com vários comentários espirituosos. E o que eu gostei demais do livro também é que ele vai entregar esse caso policial, então ele é um suspense, ele tem toda uma investigação de homicídio acontecendo, né, da protagonista indo atrás, precisando investigar o que foi que aconteceu, que eu não vou entrar em detalhes, e ao mesmo tempo que ela entrega esse suspense policial, ele é esse suspense leve, divertido, e que vão trazer também reflexões, considerações a respeito da vida adulta de uma mulher, então ela lidando com todas as frustrações dessa vida dela, questões ligadas a divórcio, a casamento, aos papéis impostos à mulher a respeito de maternidade, ao casamento mais uma vez, lidando com frustrações financeiras, que, né, gente, quem é que não sofre tendo boleto pra pagar? Então eu gostei muito de toda essa mescla que a autora conseguiu embutir na história, e vale dizer que o livro tem continuações, mas a gente ainda não tem previsão de quando essas continuações vão ser traduzidas para o Brasil, e vale dizer, o final do livro é de deixar a gente roendo as unhas querendo saber o que vai acontecer em seguida. E aí, por último, um romance de época que eu também já recomendei várias vezes aqui no canal, Wild Hill, da MFG Ramos, que tem vídeo resenha sobre ele por aqui. Ele é um romance de época único, não faz parte de uma série. O protagonista tem uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea dela resolve fugir com o pretendente numa noite, colocando a protagonista numa situação um tanto delicada, porque ela precisa encontrar a irmã e evitar que as pessoas descubram sobre essa fuga para elas não terem a reputação delas prejudicada. E aí nisso a protagonista também vai se envolver em diversas situações, reviravoltas. A autora também vai trabalhar muito bem as partes de romance, as partes de humor, as partes que vão ser mais sentimentais. Pra quem procura romances de época que não tenham aquela carga erótica tão comum, né, nos romances de época que consagraram o gênero, esse é um livro que não tem essas cenas eróticas, então fica aí a recomendação também por esse motivo. E uma das coisas que fazem da história tão divertida não são só os acontecimentos, mas
mas a construção da personalidade da protagonista, que é uma protagonista muito vivaz, muito sagaz, muito criativa, muito curiosa, que quer entender as coisas ao redor dela. Então os comentários que ela faz são muito perspicazes, são comentários divertidos e que criam situações muito bem-humoradas também. E aí, que outros livros com essa atmosfera de dar risada vocês recomendam? Dos livros que eu recomendei, quais vocês já leram? O que vocês acharam? Contem tudo aqui pra mim nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, e se você ainda não deixou sua curtida, aproveita para fazer isso agora, porque é uma forma de ajudar demais meu trabalho, então obrigada por isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. E me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.